Há 16 anos, o Brasil reforça a importância da visibilidade de transexuais e travestis. Já avançamos neste período, mas ainda há desafios. Com a gente, a coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Canoas, doutora Bianca Hilgert, que nos ajuda a entender mais sobre o assunto, e também a Miss Trans Elegância e Diversidade 2019, Cris Severino. Sejam bem-vindas. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela oportunidade. É sempre importante a gente reforçar esse assunto, vide o que vem acontecendo e as discussões que a gente vê fora do mundo virtual, no dia a dia, também no mundo virtual em especial. Uma realidade, o Brasil é o país que mais mata trans no mundo, segundo o levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Até o dia 24, por isso que eu estou falando de algo extremamente recente, e a importância de a gente continuar discutindo, não só na semana, mas durante o ano inteiro. Até o dia 24, foram 14 assassinatos de transexuais no país. Esses dados, obviamente, reforçam a importância, mas o que a gente precisa, além de discutir o tema, o que a gente precisa avançar mais nessa conversa com ações reais que possam se traduzir numa queda nesses números que a todos nos envergonham? Eu acho que a primeira coisa importante salientar nesses números que tu trouxeste agora, que aqui no estado, em Santa Maria, somente esse ano nós temos 5 assassinatos brutais de travestis e transexuais. Tá? Se tem a ideia, inclusive, de um grupo de extermínio que esteja agindo lá naquela região. Seria muito importante levar isso à tona para que as autoridades tomassem, tivessem um olhar mais reflexivo com relação àquela área, pois somente lá em Santa Maria nós estamos no 5º assassinato. E pessoas envolvidas na sociedade, envolvidas com trabalho social, envolvidas com caridade, não existe outra justificativa a não ser um extermínio direto desta população. A política pública para tratar da pauta LGBT, ela deve ser realmente mais efetiva. Mas, no entanto, com relação à população de travestis e transexuais, é muito mais importante, porque realmente a expectativa de vida de uma travesti é 35 anos. Tá? Isso é uma realidade, né? Nós temos uma realidade bastante cruel pela evasão escolar. Essa população não consegue se manter na escola, não consegue terminar os estudos, tem dificuldade para ser empregada em empresas convencionais, né? Então tem que existir uma campanha, uma política pública voltada para não só manter essa população com o estudo adequado na escola, campanhas dentro de escolas, como dentro das empresas para se reforçar a empregabilidade, né? Porque quando as pessoas conseguem entender e conviver com essa população, o mito se desfaz um pouco, né? E tu consegues entender melhor as diferenças e respeitar mais. Bom, Cris, vamos tentar entender que, obviamente, ganhar um título tão importante como esse é uma satisfação pessoal muito grande. Mas para o coletivo, para a gente saber um pouquinho da tua conquista e o que essa conquista pode fazer como representatividade, até mesmo abrindo espaços para discussão, visibilidade, a tua conquista para o coletivo, para a causa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Seja bem-vindo. E eu acredito que essa oportunidade de estar aqui hoje deveria ser muito mais ampla, de nós podermos ocupar esses espaços para falar de nós mesmos, né? Enquanto pessoas trans no geral, porque eu acredito que a informação afasta o preconceito. E quanto mais as pessoas puderem entender o que se passa conosco, é muito melhor. Eu venho fazendo um trabalho de palestras com jovens e adultos em escolas e faculdades, falando da diversidade, identidade de gênero, sexualidade, combate à violência, empoderamento feminino. E eu uso os títulos exatamente para isso, para visibilidade, porque desde 2016 eu tenho 4 títulos consecutivos e eu venho usando esses títulos para levar essa informação de um modo positivo, para mostrar para as pessoas que nós somos seres que pagamos impostos e nós temos que ser vistos apenas como isso, como pessoas pagadoras de impostos e que podemos ocupar qualquer lugar na sociedade.
Bom, para a gente poder entender, quem está nos assistindo agora, há diferenças entre transexuais e travestis, bem didático, né? Bem didaticamente falando, e a lei os contempla de forma adequada hoje, não só a respeito da violência na proteção desses indivíduos, mas também em outras questões. E aqui depois a gente vai entrar, por exemplo, na área do direito previdenciário. Mas vamos começar pela violência e o direito do cidadão. Não, a lei brasileira, ela sempre foi omissa com relação à pauta e às necessidades LGBT. Nós temos avanços advindos do judiciário, né? Foi por meio do judiciário, foi por meio de ação de advogados e decisões de juízes e inclusive, né, do STF. Teve aquele julgamento emblemático onde nós estivemos, né, falando aqui outras vezes sobre a criminalização. Também veio do judiciário e veio da pauta, da longa pauta da OAB e de todos os advogados, a questão do nome social para travestis e transexuais, né? Hoje em dia não se tem mais nem que falar em nome social, né? Porque você já faz a troca da sua identidade, altera desde a certidão de nascimento, tá? Quando existe a troca de gênero mesmo, né? Troca desde a certidão de nascimento e toda a documentação. Então, essa pauta, ela já foi superada, mas não é uma questão legal, não. É uma questão judicial. Foi judicializado e foi o judiciário que deu esse respaldo. A nossa lei, ela é muito omissa, né? As leis que tratam da pauta LGBT, seja para qualquer indivíduo dessa natureza, ela é omissa. Elas não passam no nosso Congresso, né? O que fala de troca de gênero, o que fala de o casamento homoafetivo. O casamento homoafetivo, não existe uma lei que trate do casamento homoafetivo. Existe uma decisão judicial, existe uma resolução do CNJ, né, que inclusive tende a se perder no momento em que, por exemplo, for aprovado o Estatuto da Família, que desde 2013 está tramitando no Congresso Nacional, né, e cujo artigo 2º, se não me falha a memória, prevê que a família e o casamento, a família, ela é constituída por homem, mulher e seus filhos. Sim. Então, de pronto, elimina toda a parcela de casais e famílias onde se encontram, né, homoafetivos e que hoje são respaldados são legalmente respaldados, mas por conta de uma decisão do STF. Sim. Cris, no caso, por exemplo, essa situação que a doutora nos passou, em que o direito vem através de, vamos botar assim, uma briga na justiça, uma luta na justiça, e não através da legislação, isso no dia a dia, com a tua experiência e com outras pessoas que tu convive, isso acaba dificultando para que vocês cheguem aos direitos que vocês têm? Infelizmente, essa questão do nome, principalmente, é muito importante, porque quando nós não nos reconhecemos com o nome que foi dado, e nós não temos hoje, sim, tem esse direito, mas ainda existem umas dificuldades para isso, né? Porque seria tão simples ser quem nós somos, porque cada um tem direito de ser o que quiser, independente da sua profissão. Eu acredito que o que deveria ser levado em conta é muito mais o profissionalismo e o caráter de cada indivíduo, e não as orientações sexuais ou a sua identidade de gênero. Eu vou pegar um exemplo prático, tá, Cris? Por exemplo, algumas pessoas questionam o acesso do público trans ou travesti aos banheiros. Hoje, como é que a comunidade entende isso? Vocês já estão sendo melhor entendidos para que possam ter acesso? Deveríamos ter um espaço, principalmente espaços públicos, deveriam remodelar, repensar seus espaços, como os banheiros, por exemplo? Sim, isso é ainda uma questão muito discutida, né? Porque ainda existem pessoas que se incomodam de um homem trans usar um banheiro masculino ou de uma mulher trans usar um banheiro feminino. Só que as pessoas têm que ter a consciência de que o banheiro só existe para duas coisas. Né? Necessidades fisiológicas, e todo mundo tem que fazer. É verdade.
E é assunto Simples. que tramita no STF. Pois é, e é uma questão tão simples de se resolver. 2020, nós vamos discutir, a Suprema Corte do Brasil vai discutir se aonde as pessoas podem frequentar os banheiros. Pois é. Agora vamos para um aspecto legal, a gente antecipou aqui na nossa conversa. Vamos pegar um exemplo. Recentemente, São Paulo suspendeu o primeiro pedido de aposentadoria de uma pessoa trans no estado de São Paulo por, abre aspas aqui, dúvidas jurídicas. Como é que fica a questão dos trans a respeito da aposentadoria? A gente recentemente discutiu a reforma da Previdência no Brasil, né? O que diferencia, por exemplo, o tempo de contribuição para a aposentadoria entre homens e mulheres. Como é que a gente pode entender essa questão? O judiciário está tentando entender essa questão ainda. Com essas mudanças, né, não só na questão previdenciária, a questão previdenciária, para mim, atualmente ainda é uma incógnita. Porque se vai ter que avaliar o tempo de contribuição como homem, o tempo de contribuição como mulher e tentar haver um meio termo para se chegar a um acordo nos cálculos que ainda estão sendo discutidos por todos os conhecedores de direito previdenciário. Mas não é só isso, porque assim como a mudança tem os bônus, né, tem as coisas boas, a adequação vem com as mazelas também, né? Isso com relação também a Maria da Penha, por exemplo, né? Um homem transexual que antes se identificava como mulher estava protegido pela Lei Maria da Penha, como homem deixa de ter essa proteção, né? Temos as questões do alistamento militar, né? Sim. Homens trans têm que fazer o seu alistamento militar, tem que ir lá expedir, né, a terceira para conseguir trabalhar. Então, assim, a questão previdenciária ela é problemática, porque tudo depende de cálculo. Sim. E como que se vai avaliar isso é muito trabalho ainda pro judiciário. Mais uma vez vai ser o judiciário. Porque nós não vemos isso na reforma da Previdência, não tem nada, né? Não tem nada nas leis previdenciárias que remetam a questão de transexuais. Sim. Cris, para encerrar... Nesse caso é diretamente transexual, né? Porque os demais membros da comunidade não passam por mais essa mazela. A doutora citou agora, Cris, a questão da Lei Maria da Penha. A gente falou, começamos a nossa conversa, falamos antes sobre o número da violência contra trans e travestis. Hoje vocês se sentem, existem mecanismos, esse mecanismo funciona para vocês da mesma forma que funcionaria para uma mulher? É uma questão muito ainda a ser discutida também, né? Porque nem as mulheres são totalmente protegidas pela lei. Verdade. É uma coisa que funciona muito no papel. Né? O agressor é feito a medida protetiva, né? Que mantém afastado, mas ninguém respeita. Ele não vai respeitar nem uma mulher cisgênero, nem uma mulher trans. Mas no que tange à proteção da mulher trans, já é jurisprudencial que a Lei Maria da Penha, ela abrange a proteção das mulheres travestis e transexuais. Perfeito. É o que a gente às vezes discute, que a lei no papel, ela é fria e se culturalmente ela é aplicada de forma correta e se há esse entendimento por todos, por exemplo, que fazem a proteção. Ela é difícil de aplicar, né? Nós temos um país com uma taxa de feminicídio enorme. É verdade. Então, é como a Cris falou, assim, é difícil para um e para outro, mas com relação à aplicação, a medida protege sim as mulheres travestis e transexuais. Bom, eu quero nesse momento agradecer a presença das duas. Por favor, Cris, por favor. Eu queria fazer um gancho quando a Bianca falou da questão da escola, porque eu não falo que seja uma evasão escolar das pessoas trans, e sim uma exclusão. Porque uma escola que não está adaptada para receber um indivíduo como ele é, na sua identidade ou na sua sexualidade, ela não está fazendo com que a pessoa se evada da escola. Ela está excluindo. Sim. Tá tirando o direito da pessoa ter a educação. Verdade, a gente tem que cuidar às vezes com as palavras, porque elas têm potência e nesse caso acaba enquadrando melhor a situação, a situação lamentável que a gente não gostaria de estar discutindo agora, mas infelizmente uma realidade no Brasil. Semanas como essa são importantes, mas eu insisto, não só durante a semana, precisamos manter o debate e por isso eu agradeço a presença das duas, por estarem aqui com a gente, abrindo esse espaço para o diálogo. Quero agradecer a coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Canoas, doutora Bianca Hilgert, e também a Miss
Miss Trans Elegância e Diversidade 2019, Cris Severino. Sejam sempre bem-vindas e um bom ano de 2020 para vocês. Obrigada. Obrigada. Igualmente.